Notícia importante no Palmeiras: Abel Ferreira deixa clara a intenção de não renovar contrato com o Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz os desdobramentos dessa história e fala sobre Iago Pikachu no Corinthians. Tem alguma chance? Craque Neto cravou. Bora falar também sobre o São Paulo com o surgimento de alguém que tá dando o que falar. Já no Santos, demissão de Odair Hellmann. Quem será o contratado para o seu lugar? Bora falar também sobre Jean Lucas à venda lá no Mônaco. Será que ele pode pintar em algum clube brasileiro? Bora falar sobre o Cruzeiro mais perto de fechar com um volante que já foi do Real Madrid. Tem tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, trabalhando no meio como jornalista esportivo desde 2000, passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre outros, e a missão é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Bora falar também sobre o mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se que tá por aqui, beleza? Bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica importante. O recado de hoje é para você que sonha em trabalhar com o futebol, mas não tem a mínima ideia de por onde começar. Minha sugestão é o Futebol Interativo. Com vários cursos e especializações, o pessoal do Futebol Interativo vai te capacitar para atuar em qualquer área do futebol, como análise de desempenho, jornalismo, comentários, narração, marketing e gestão. E o mais legal, lá você não fica só na teoria e aprende também na prática, com estágio garantido em um clube parceiro do Futebol Interativo aqui no Brasil. Estou mostrando na tela os 36 clubes parceiros nessa iniciativa que é excelente. Curtiu, né? Então clica agora mesmo no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, faz sua matrícula e aproveita o descontão que o Futebol Interativo está dando para todo mundo que assiste ao canal do Nicola. Se você ficou com alguma dúvida, o mesmo caminho. Clica lá, o pessoal vai tirar todas as suas dúvidas. Tenho certeza que você vai trilhar um caminho bem bacana. Boa sorte! Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre Diego Costa, zagueiro do São Paulo que saiu contundido do jogo contra o Atlético Paranaense, chegou a chorar no banco de reservas, causando preocupação no torcedor, passou por exames médicos nessa quinta-feira e não constatou-se lesão muscular, está em tratamento no Refis, mas deve voltar logo. Bora falar sobre o Curitiba, excelente notícia, enfim, dá para dizer que a SAF do Coxa foi vendida à Tricorp em negócio de 1,1 bilhão de reais. Esse valor equivale a 90% das ações repassadas à empresa brasileira. O que faltava? Que a juíza da recuperação judicial aprovasse o negócio. Isso aconteceu nas últimas horas. Por falar na SAF do Coxa, a partir de agora, vale a lembrança de que Carlos Amodeu, que já foi CEO do Grêmio, é quem toca como CEO do Curitiba. Já o departamento de futebol será cuidado pelo Arthur Moraes, que é executivo de futebol, já jogou como goleiro no Brasil e no exterior, entre eles no futebol português. Bora falar agora sobre Eduardo Cudê, que vivia reclamando do elenco do Atlético Mineiro. Essa você vai se surpreender. O Cudê é o mais cotado para assumir o Peñarol, time uruguaio que até vai bem no campeonato nacional, mas que é lanterna em seu grupo na Sul-Americana. O Peñarol não pontuou num grupo que tem o América Mineiro. Pois é, se ele reclamava do elenco do Atlético, imagina o que ele vai passar com o elenco do time uruguaio. Isso, é claro, se ele aceitar a oferta do Peñarol. Bora contar para vocês sobre o Santos. O que era de se imaginar aconteceu. No início da tarde dessa quinta-feira, o Santos anunciou por meio do seu Twitter a demissão de Odair Hellmann e todos os membros da sua comissão técnica. Trabalho ruim do Odair, eram 9 jogos sem vitória, time eliminado na fase de grupos do Paulista, fora da Copa do Brasil, fora também da Sul-Americana, enfim, não tinha nem como continuar. A curiosidade é que antes mesmo da demissão do Odair Hellmann, o Santos já havia procurado o Fábio Carille, que passou em 2021 pelo Peixe, foi demitido no início do ano de 2022. O presidente Andrés Rueda entende que ele não deveria ter sido demitido na oportunidade. Mas o Carille não gostou do tempo de contrato, o Santos ofereceu vínculo somente até dezembro. Carille, que trabalha na segunda divisão no futebol japonês com o Vevaren, preferiu continuar por lá e seu vínculo no Japão só termina em dezembro de 2024. A partir daí, vários nomes têm sido especulados: Roger Machado, Rogério Ceni, falam em Lisca, enfim, o Santos está avaliando os prós e contras de cada nome para decidir pelo seu novo comandante. Bora falar sobre o Cruzeiro, muito perto de contratar um jogador que já foi do Real Madrid. Trata-se de Lucas Silva, atleta que pertence ao Grêmio, está fora dos planos do Renato Gaúcho. Nos últimos dias, o Lucas Silva foi pretendido pelo pessoal do Curitiba. E a notícia sobre o acordo muito próximo com o Cruzeiro vem diretamente de Curitiba. O jornalista Rogério Scarione, que cobre o Coxa, afirmou
que depois da oferta do Curitiba recusada, ficou mais ou menos encaminhada a transferência dele para Belo Horizonte, salário de algo na casa dos R$400 mil por mês, que é justamente o teto salarial no Cruzeiro. Só para completar, vale contar que Lucas Crispim, meio atacante que pertence ao Fortaleza, também foi especulado no Cruzeiro. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, que assegura que ninguém do Cruzeiro o procurou para tratar sobre esse assunto. Bora falar sobre Jean Lucas, velho sonho do Palmeiras. Volante de 25 anos de idade, revelado pelo Flamengo, com passagem pelo Santos, ele está à venda no Mônaco. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que será futuramente dirigente do Mônaco, com o Thiago Escuro, e o Escuro contou que, de fato, já há uma definição da atual diretoria do Mônaco sobre a venda do atleta. Era algo até natural. O Jean Lucas não joga desde 27 de outubro, desde o ano passado, completamente fora dos planos, só que o Mônaco aguarda por propostas. O único clube brasileiro que fez uma oferta oficial foi o Palmeiras, embora tenham existido algumas sondagens. O que me emperrou a negociação é que o Jean Lucas prefere continuar na Europa. Recentemente especularam que o Jean pode ser jogador do Sporting. Houve uma sondagem, mas que não se transformou em proposta. Jean Lucas, que terminou essa temporada lá na França com apenas 10 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência, muitos meses sem entrar em campo. Caberia no seu time do coração, acho que seria uma baita numa contratação, embora ele não quer e fica mais complicado, né? Hora de falar sobre Pikachu no Corinthians. Neto, em seu programa Os Donos da Bola, dessa quinta-feira, afirmou que o Iago Pikachu será contratado pelo Timão, causando um verdadeiro reboliço nas redes sociais. Aí muita gente começou a lembrar que o Pikachu e o Luxemburgo trabalharam e bem quando estiveram juntos no Vasco, temporada de 19 e 20. O Pikachu era uma das peças-chave do Cruz Maltino de Vanderlei Luxemburgo. Mas torcedor do Corinthians não precisa se preocupar, tampouco se animar. O Pikachu não será contratado pelo Corinthians. Existem dois impeditivos. O primeiro é legal. Pikachu já jogou 11 partidas no Campeonato Brasileiro e, se contratado pelo Corinthians, não poderia disputar o Campeonato Nacional. Não faz nenhum sentido você contratar um jogador agora e não poder utilizá-lo na principal competição do futebol nacional até dezembro. O segundo ponto, impeditivo, é que o Corinthians não tem interesse na contratação do atleta, pelo menos foi o que eu consegui apurar com uma fonte corintiana. Pikachu, que tem 31 anos de idade, 40 jogos na atual temporada, 7 gols e mais 6 assistências. Tem também a questão da idade, né? Nem faz parte do perfil dos atletas que o Corinthians está buscando, mas o Neto acabou causando com a notícia. Não sei se foi para tirar um sarro, se foi para dar uma zoada, mas fez um barulho imenso nas redes sociais. Bora falar agora sobre Abel Ferreira. Notícia importante, tá? Depois da derrota do Palmeiras por 1-0 para o Bahia, jogo na Fonte Nova, na noite dessa quarta-feira, o Abel deu uma entrevista coletiva tocando em dois pontos importantes. Primeiro deles, ele não vai deixar o Palmeiras antes do fim do contrato. O Abel tem sido especulado por vários clubes e até seleções. Já falaram dele na seleção brasileira, no Al Hilal, no Al Nassr, entre outros. O Abel disse o seguinte, abre aspas, vou cumprir meu contrato com o maior respeito. Mas depois ele deixou uma informação importante no ar. Até porque faz tempo que a Leila trabalha nos bastidores para a prorrogação do contrato do Abel. O vínculo se encerra em dezembro de 2024, ou seja, daqui a 1 ano e meio. Ele disse o seguinte, quero cumprir meu contrato e depois descansar. Isso que eu tenho na minha mente, mas é um dia de cada vez. Não quero pensar que ainda falta 1 ano e meio. Quero desfrutar do dia a dia e do momento. Minha intenção é seguir o meu plano. Se há algo que me prende aqui são os meus atletas e o clube. E vou cumprir meu contrato com o maior respeito, com muita seriedade em todos os jogos e treinos, fecha aspas. O que o Abel está querendo dizer? Está muito cansado, está estressado, precisa de férias. E essas férias se darão por um tempo indeterminado assim que o contrato terminar. Dessa maneira ele frustra a intenção de a Leila de usá-lo como cabo eleitoral na reeleição ou na tentativa de reeleição. A Leila Pereira, que tem planos de se recandidatar para mais 3 anos como presidente alviverde. O mandato dela acaba justamente quando acaba o contrato do Abel Ferreira. E aí, você palmeirense se preocupa com essa história? Entende que de fato ele está muito pilhado, precisa de descanso? Acho que é ainda muito cedo para especular a respeito, assim como eu achava que era precoce discutir uma prorrogação de um contrato de alguém que tem mais 1 ano e meio de vínculo. Acho que é muito cedo para se desesperar. Se fosse palmeirense, estaria bem tranquilo. Bora falar agora sobre Felipão, que chega ao Atlético Mineiro pela metade do preço de Eduardo Cudê. Atlético Mineiro, que passa por enormes dificuldades financeiras, conseguiu uma economia gigante com a troca do comando. É que o Cudê e seus 5 auxiliares embolsavam R$ 1.600.000 por mês do Atlético. O
valores brutos. Com o Felipão e seu único auxiliar, o Carlos Pracidelli, o gasto do Atlético gira na casa dos 800 mil. O Felipão ganha 700 mil mensais e o Pracidelli mais 100 mil. É bem verdade que no ano que vem o Felipão passa a ganhar 800 mil por mês, um reajuste de 100 mil, mas ainda assim continua muito mais barato do que Eduardo Cudê. No acordo entre Atlético Mineiro e Felipão também ficou combinado o pagamento de luvas distribuídas ao longo dos 18 meses de contrato no valor de R$1,5 milhão. Ele ainda tem direito a bônus, prêmios por títulos, mas uma fonte minha no Galo assegurou que esses prêmios por títulos são muito menores do que teria o Eduardo Cudê se tivesse continuado na frente do Clube Atlético Mineiro. Só para completar uma consideração importante, se o Atlético economizou cerca de 50% nos gastos com a comissão técnica diante dessa mudança, outro que se deu super bem foi o Felipão. Ele ganhava nos tempos de Atlético Paranaense como coordenador, como uma espécie de diretor de futebol, R$110 mil mensais. Foi para 700 mil por mês. Ele só precisa de 5 dias para receber no Galo tudo aquilo que ele demorava um mês inteiro para faturar lá no Atlético Paranaense. Bora fechar o vídeo para falar sobre o jogador do São Paulo em alta, Rodriguinho, só 19 anos de idade. Foi fundamental na vitória de virada contra o Atlético Paranaense na noite dessa quarta-feira no Morumbi. Dorival Júnior e os dirigentes estão apaixonados por esse garoto revelado em Cotia. Ele havia surgido no time principal no ano passado em julho, com direito a um gol, super badalado, mas o Rogério Ceni, de forma inusitada e surpreendente, acabou por esconder o menino depois dessa boa estreia. Foram só 3 partidas dali até o fim do ano. Com a chegada do Dorival, a coisa mudou. Rodriguinho vem participando de forma mais efetiva. A estreia dele no São Paulo, sob o comando do Dorival, se deu no clássico contra o Corinthians e desde então ele vem ganhando cada vez mais minutos. Entrou no intervalo do jogo contra o Atlético Paranaense e puxou o contra-ataque que resultou no gol do Luciano, o gol do 2-1. Ouvi de um dirigente do São Paulo antes de gravar esse vídeo a seguinte frase, abre aspas: esse menino é um fenômeno e ainda vai dar muita alegria para a torcida, fecha aspas. E você, São Paulino, já assistiu ao Rodriguinho? Ele te encanta? Parece ser bom mesmo? Tô curioso para saber a sua opinião. Use espaço para comentários para avaliar. A gente volta mais tarde a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!